Vou compartilhar a tela com vocês. Então, vocês lembram da nossa primeira questão? Era sobre os lobos pulmonares e quais são as fissuras que dividem os lobos. Nós sabemos que o lobo direito, vou colocar aqui para vocês, o lobo direito, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aí na caixinha um alô, me chamar a atenção e vocês podem perguntar, ok? Então, o lobo direito, o pulmão direito, desculpa, tem três lobos, e ele é separado pelas fissuras horizontal e oblíqua. Então, acho que todos acertaram, não tem nenhuma dúvida. Pulmão direito com três lobos e o pulmão esquerdo com dois. A outra questão era sobre a traqueia. Ela se inicia na região da laringofaringe, essa região aqui, onde nós temos uma divisão entre a via respiratória e a via do sistema digestório, para a laringe e para o esôfago. Então, ela se inicia nessa região da laringofaringe e termina nessa bifurcação chamada de carina, com C. Carina. Bifurcação da traqueia em dois brônquios, brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. A terceira pergunta foi sobre a hematose. Qual região do pulmão acontece a hematose? E a resposta certa era nos alvéolos. Dê uma olhada aqui. Nos alvéolos nós temos os vasos, os capilares sanguíneos. Então, o sangue vem pobre em oxigênio pelas artérias pulmonares até os alvéolos, que são sacos de ar. E esses capilares, no caso da hematose, eles passam pelo interstício pulmonar até os alvéolos e faz essa troca gasosa. Então, é na região dos alvéolos. A outra questão era sobre a pleura, um saco membranoso que envolve o pulmão e ele tem duas partes. A pleura visceral, ela está em contato direto com o pulmão e a pleura parietal está em contato com as costelas. Outra questão era sobre os músculos cardíacos. Tinha uma questão lá que estava quase certa, né? Teve gente que foi nela porque deve ter lido muito rápido. Tem que ler com calma e responder o mais rápido possível. Então, são três camadas de músculo. O endocárdio, que é um músculo liso, é o mesmo músculo que acompanha o músculo dos vasos sanguíneos. O miocárdio, que é o músculo mais importante do coração. E o epicárdio, que é o músculo mais externo. Lembrando que o músculo estriado cardíaco, ele só tem no coração, por isso que o nome já diz, estriado cardíaco. A outra questão também que muita gente errou, que a caixa torácica é formada por 12 pares de costelas articuladas diretamente com o osso externo e com a coluna. E é falso. Não são os 12 pares de costelas que são articulados diretamente com o externo. As três costelas chamadas de falsa, elas estão articuladas entre si para depois ir para o externo. Prestem atenção nessa questão. Muita gente respondeu que sim, elas são articuladas. Nós temos 7 costelas verdadeiras, cada uma tem uma articulação com a coluna e com o externo, e as três falsas se juntam em uma região para poder se articular no externo, e não cada uma articulada diretamente com ele. Sobre o hilo pulmonar, região do pulmão que entram vasos sanguíneos, linfáticos, os brônquios principais, entra nessa região do pulmão chamado hilo pulmonar. E o nosso diafragma? Músculo muito importante, o mais importante para a respiração, principalmente para inspiração. Quando você inspira, você enche o peito de ar e o músculo diafragma auxilia, junto com outros músculos, como por exemplo o intercostal. Mas o principal é o diafragma, verdadeiro. A faringe é o único órgão que faz parte do sistema digestório e respiratório? A resposta está correta, verdadeira. A faringe é essa região aqui, dividida em três partes, que é a nasofaringe, a orofaringe
até a laringofaringe, e aí ela se divide em laringe e esôfago. O esôfago indo para o sistema digestório e a laringe para o sistema respiratório. Durante o movimento de contração e relaxamento do coração, chamados de sístole e diástole, qual movimento impulsiona, bombeia o sangue do coração para o pulmão? É a sístole, pessoal. Durante a sístole, os ventrículos contraem e o sangue que está no ventrículo esquerdo vai para o corpo através da artéria aorta, e o sangue que está no ventrículo direito ele vai para o pulmão através do tronco pulmonar e das artérias pulmonares direita e esquerda. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre a anatomia do tórax que vocês assistiram na aula? Essas questões que foram retiradas de lá? Pode mandar uma mãozinha aqui no chat. Eu vou olhar o nome e dou a palavra a vocês. Quem falar nisso, no meio do quiz, antes de tirar as dúvidas, no meio do quiz entraram alguns alunos meio perdidos, não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Na aula passada, que foi uma introdução, eu falei para quem estava na aula que eu ia esperar os alunos entrarem, 5 a 10 minutos para os alunos entrarem, para a gente poder responder um quiz com 10 questões. E em cima desse quiz, que é baseado nas aulas que vocês estão assistindo, nós iríamos tirar as dúvidas. E aí, no começo, eu mando um PIN para vocês colocarem no celular e interagir com a gente. Para não ficar uma monotonia, né? Eu entro, falo, vocês escutam, passa 30 minutos, eu dou tchau e fica por isso mesmo. Então, só para a gente não não ficar muito monótono, para tentar ser mais dinâmico. E o quiz também ajuda a vocês estudarem mais e também ajuda na avaliação. Elisandra, pode falar, Elisandra. Boa noite. Boa Escuta, você pode noite. explicar de novo essa questão da sístole e a diástole? Posso, vamos lá. Obrigado, Wellington. Tamo junto. Seguinte, contração e relaxamento do coração. Nós temos a sístole e a diástole. Durante a sístole, os ventrículos contraem e mandam sangue para o pulmão, na pequena circulação, e para o corpo, na circulação. Tudo bem até aí? Durante a sístole, quando os ventrículos contraem, os átrios relaxam para receber o sangue que vem do corpo, pela veia cava superior e inferior, que cai no átrio direito, e para receber o sangue no átrio esquerdo, que vem do pulmão, na pequena circulação, rico em oxigênio. Tudo bem? Então, durante a sístole, o ventrículo contrai e esse sangue é bombeado até o pulmão para fazer hematose. Feito a hematose, esse sangue retorna ao coração, rico em oxigênio, para poder ser distribuído para o corpo. Por onde esse sangue passa? Durante a diástole, que é a contração dos átrios e o relaxamento dos ventrículos, o sangue passa pelas duas válvulas, a bicúspide e a tricúspide. A bicúspide é entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a tricúspide é entre o átrio direito e o ventrículo direito. Durante a sístole, que é a contração do ventrículo e o relaxamento dos átrios, o sangue vai para o corpo e para o pulmão, atravessando as válvulas semilunares, aórticas e pulmonares. Tudo bem, Elisandra? Sim. Sem problema, Silvana. Fique à vontade. Melhoras para você. Obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? A sua dúvida ficou respondida, Elisandra? Ficou tudo claro para você agora? Vocês conseguiram entender também? A Érica, a Ana, o Wellington, o
William, Bruna. Sem medo, pessoal, sem vergonha. Eu sei que quando se fala na frente das pessoas, fica meio, né, vergonhado, mas esse é o momento de vocês tirarem a dúvida de vocês. Ah, que bom. Todos entenderam. Só não lembrava muito bem. Agora você lembra, Ana? Está fixo? Ah, agora ficou claro. Ótimo. O William também falou que está ok. Beleza, ok. E com relação às costelas? Eu vi que muita gente... foi a questão que a maioria errou. Eu acho que é porque leu rápido mesmo, né? Ficou bem claro sobre as costelas verdadeiras, as costelas flutuantes e as costelas falsas. Ah, ok. Muito bem. E com relação ao músculo cardíaco? As 3 camadas do músculo cardíaco, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Também teve uma pessoa que errou, foi porque leu rápido ou não entendeu? Não tenha vergonha. Eu acho. Uma pergunta para vocês. Nós falamos, vamos acompanhar a Elisandra na dúvida dela. Eu falei sobre relaxamento e contração do coração, sístole, diástole. Vocês sabem quem é que coordena isso no coração? Qual a região do coração que faz essa coordenação elétrica? Vai rever as aulas, Eliane? Pode rever, pode rever. Isso é bom. Quanto mais a gente lê, mais dúvida e mais claro fica. É engraçado, né? Vou rever as aulas para poder ficar mais claro e quando você lê, surge outra dúvida. E aí, qual é a região, pessoal, responsável pela contração e relaxamento? Érica quer saber sobre as costelas. Muito bem. Eu fiz uma questão que foi de propósito, porque eu tenho certeza que, como vocês tinham que responder rápido também, não só certo, mas rápido, a gente lê muito rápido e meio que é no automático. Vamos lá. Sim, a caixa torácica, ela é composta por 12 pares de costela, 12 de cada lado, então são 24 costelas no total, e elas são articuladas da vértebra torácica até o externo. E qual é a diferença de classificação dessas costelas? Costela verdadeira, costela falsa e costela flutuante. Por que que as 7 primeiras costelas são chamadas de verdadeiras? Porque elas têm uma articulação que sai direto da vértebra torácica, então a costela se articula na vértebra torácica em 2 regiões, uma região que fica no corpo e uma região que fica no processo transverso, chamadas de articulação costotransversária. Lembra disso? Deve lembrar. Se não lembrar, vamos rever as aulas aí. E essa articostela, ela sai da coluna e vai direto para o osso externo. Então, essas são chamadas de verdadeira. Elas têm uma articulação diretamente com o osso externo. Já as 3 costelas falsas, elas, antes de chegar ao externo, elas se juntam através da cartilagem e formam uma região só que vai se articular diretamente no externo. Por isso que elas são chamadas de costelas falsas. E as 2 costelas flutuantes, elas saem da vértebra torácica, mas não alcançam o externo, elas não se articulam com o externo. Por isso são chamadas de costelas flutuantes. Ficou claro? Érica? Sim, sim. Ótimo. Sim, ficou. Beleza. E com relação ao diástole, quem controla isso é o nó sinoatrial. Lembram disso da aula de anatomia, fisiologia? O nó sinoatrial, ele comanda isso, né? Comanda essa sístole e essa diástole. E o impressionante, é muito legal isso, pessoal, porque o nó sinoatrial, ele emite uma onda elétrica para o coração como um todo, tanto para o átrio como para o ventrículo. E quando ele emite essa onda,
se você pensar que ele envia para os dois ao mesmo tempo, para os dois átrios e para os dois ventrículos, o coração tinha que fazer uma contração por inteiro, tanto o ventrículo como o átrio. Isso não acontece por quê? Porque entre o átrio e o ventrículo, nós temos um nó, um outro nó chamado nó átrio-ventricular. Então, esse impulso elétrico sai do nó sinoatrial, vai para os átrios e para esse nó atrioventricular. E esse milésimo de segundo que demora para chegar do nó atrioventricular para os ventrículos é que determina esse sincronismo de sístole e diástole, sístole e diástole. Então, é muito interessante a forma como isso é feito. O paciente, né, que tem um problema nessa região, ele começa a usar um marca-passo, porque o nó sinoatrial é o nosso marca-passo. Então, quem tinha essa dúvida já está esclarecido. E aí, Show. pessoal, mais alguma dúvida? Essa aula ficará gravada e será enviada para vocês. Tanto a aula do quiz, como a aula das explicações. Show. Bom, mais ninguém está levantando a mão. Acho que ficou claro, hein, pessoal? Vou falar para vocês aqui qual será o tema da aula da semana que vem. Não faltem, não cheguem atrasados por causa do PIN. Então, geralmente eu começo a aula às 21 em ponto, dou aí em torno de uns 5 a 10 minutos para vocês entrarem, a gente conversar, todo mundo sentar direitinho aí no sofá, na mesa, registrar o PIN e ficar já preparado para começar. E torcer para que não acabe a energia de novo. Desculpa aí, pessoal, mais uma vez, mas são aula ao vivo é assim mesmo. Vou ver aqui para vocês a nossa escala da semana que vem. Mas eu acho que vocês têm acesso, eu acho que a administração do curso mandou para vocês. Sim, sim. Ó, a próxima aula no dia 30/6 será sobre anatomia radiológica do tórax e abdômen. Então, vai levar um tempinho, tórax e abdômen. Eu estou vendo, talvez eu não faça nem o quiz, para a gente não perder muito tempo com a explicação, porque a anatomia radiológica do tórax e do abdômen vai levar aí, acho que uns 30 e poucos minutos da aula. Então é isso. Próxima aula, 30/6, anatomia radiológica, tórax e abdômen. A Lara, qual a melhor forma de estudar para conseguir absorver tantas informações novas? Estou estudando, mas não absorvo como eu queria. Ó, eu vou contar um segredo para você, talvez você não saiba. E quem não souber também vai saber agora. O nosso cérebro, ele absorve em torno de 8 a 10% de tudo que o professor fala em sala de aula. Então, tudo que ele fala, o nosso cérebro ele absorve de 8 a 10% apenas naquele momento. Sim, você aprende de 8 a 10% o que o professor falou. O restante, você olha, o seu cérebro absorve e quando você dorme ou quando você vai fazer uma outra tarefa, isso é eliminado pelo cérebro. O que acontece então? Quando terminar a aula, você tem que sempre ler, estudar, fazer questões próprias, quando você lê, você tira questões onde você tem dúvida, separa. Depois você para de ler aquela matéria e lê só as questões que você fez. E tenta, depois que você leu a matéria, responder essas questões. Você vai ver que fica mais fácil. O que acontece muito, é normal isso, nossa vida corrida acontece isso. A gente tem uma aula, a gente assiste uma aula e depois que acaba aqueles 40 minutos de aula, 1 hora de aula, a gente vai fazer outra tarefa. Faz outra tarefa, vai trabalhar, vai dormir, quer chegar em casa logo, tá cansado, e aí o cérebro desliga. Então, a melhor forma de conseguir absorver informação é lendo, estudando, assistindo vídeos. Não tem outra forma, porque se for só com a aula, você vai conseguir absorver de 8 a 10%. Então, infelizmente, tem que estudar fora da aula também. Mas você vai conseguir, Lara, você vai conseguir. Você está aqui já é uma coisa muito boa. Você está buscando informação e está conseguindo. Professor, vamos ter introdução às patologias do tórax? Sim, sim, tanto na aula, na plataforma, como também aqui na mentoria a gente vai tirar dúvidas sobre essas patologias. Não são todas, né?
como é interpretação de imagem, são apenas as patologias principais, mas vocês terão sim, Érica, pode ficar tranquila. Vai falar sobre enfisema, tromboembolismo pulmonar, bronquiectasia, derrame pleural, pneumotórax, câncer de pulmão. Terá uma aula só sobre isso, sim. Pode falar. Ou escrever, se tiver com dúvida, se tiver com vergonha. Pode falar, Érica. Stephanie, pode falar, Stephanie. Ou escrever, se você tiver com vergonha. Ah, Boa Érica era só noite. para agradecer. Ok, Érica. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que funciona as provas, as avaliações, como é que vai funcionar. Ó, essa avaliação, eu creio que seja para todos os professores assim, mas eu vou falar por mim. Ela é enviada para a administração e vai ter uma data no cronograma de vocês que essa prova será liberada para vocês fazerem de forma online, com um tempo para resposta. E depois que vocês fizerem essa prova, aqui na mentoria, essa prova será corrigida e tirada alguma eventual dúvida que vocês tenham. Mas é pelo sistema também, a administração que envia. Ok, Stephanie? Tá ok, obrigada. De nada. É isso então, pessoal. Eu acho que agora ficou claro. Não atrasem na próxima aula, ok? E será sobre uma aula muito importante também. Será sobre anatomia radiológica do tórax e do abdômen. Então é assunto para mais de metro aí. Talvez, dependendo como for, dependendo da interação de vocês, eu possa até dividir em duas partes para não ficar muito longo. A gente faz uma parte só da anatomia radiológica do tórax e uma outra parte da anatomia do abdômen. No mesmo dia, ok? No mesmo dia. Não podemos extrapolar aí o protocolo, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Uma boa noite e vejo vocês semana que vem. Até mais.